Nós falamos aqui sobre o aumento dos combustíveis hoje, já andamos pelos postos verificando também a informação de que a partir das 13 horas tem posto de combustível que vai reajustar o preço. E o presidente Jair Bolsonaro criticou ontem, durante uma transmissão de uma live semanal, o reajuste dos preços dos combustíveis anunciado pela Petrobras. Deixa eu abrir aspas aqui, porque ele disse: teve um aumento, no meu entender, e vou criticar. Um aumento fora da curva da Petrobras. 10% hoje na gasolina e 15% no diesel. É o quarto reajuste no ano. A bronca sempre vem para cima de mim, só que a Petrobras tem autonomia. Durante a live, Bolsonaro anunciou que a partir de 1º de março vai zerar os impostos federais, PIS, COFINS, sobre o diesel e zerar de forma permanente esses tributos sobre o preço do gás de cozinha também. Nós resolvemos conversar sobre esse assunto e convidamos o secretário estadual de Planejamento, economista Mauro Filho. Secretário, bom dia. Bom dia, Nonato. Que bom aproveitar esse momento para a gente clarear de uma vez por todas essa história, por que o preço do combustível aumenta no Brasil. É fundamental o que o presidente, deixa eu só dizer aqui, o presidente está jogando a culpa nos estados e municípios. Isso tem a ver? Vamos lá. Como é que a Petrobras forma preço do combustível aqui no Brasil? A Petrobras, ela é monopólio, ou seja, só se compra gasolina e diesel da Petrobras. Ela passa para distribuidoras, a distribuidora repassa para os postos e os postos vendem para a gente. Pois bem, só ela pode fazer isso. Como é que uma empresa forma o seu preço? Ela vê o custo dela, vê os tributos, a sua margem de lucro e define o preço para ganhar dinheiro. A Petrobras não, Nonato. A Petrobras, ela não faz assim. Ela olha o preço internacional do combustível e aí, mesmo que esse preço seja além do que ela precisa para ser lucrativa, ela cobra o preço internacional, ou seja, os lucros absurdos. Por que isso? Isso tem uma razão. Isso não caiu do céu. Porque os maiores acionistas da Petrobras são os bancos, os grandes investidores. E eles exigem da Petrobras que o preço não seja formado somente para a Petrobras ser lucrativa, mas sim para ela ser lucrativa além da conta, que se dane o povo brasileiro, porque os acionistas da Petrobras, majoritariamente o sistema financeiro, precisa receber dividendos, que hoje, inclusive, não paga imposto de renda sobre isso. Então, já para a população entender que a Petrobras, resumo, é monopólio. Segundo, não forma preço somente para ter um bom lucro, mas sim para ter lucro baseado no preço internacional, porque os bancos exigem que esse preço não seja o que faz ela lucrativa, mas sim aquele que é internacional e que elas, portanto, extrapolem no preço. Isso significa que nesse ano de 2021, você, meu caro empresário, você, minha cara dona de casa, que está nos ouvindo agora, esse já é o diesel, já teve nesse ano de 2021 27,5% de aumento. Vou repetir, Donato, em 2021 o diesel já teve 27,5% de reajuste. E a gasolina já teve reajuste de 34,8%, repito, somente em 2021. E aí fica dizendo, Donato, a sua pergunta para fazer a primeira conclusão. Mas não, mas isso aí é porque o ICMS dos estados aumentaram. Meu Deus do céu. Eu pergunto à imprensa brasileira, eu pergunto a quem quer que seja, de janeiro para cá, quanto aumentou a alíquota de ICMS em qualquer estado brasileiro? Eu acho que Será nada. Será possível que as pessoas não vão acompanhar? Será possível que a imprensa brasileira não vai acompanhar isso? Aumentou zero, Nonato. Quem aumentou o preço foi a Petrobras.
Não houve aumento da alíquota de ICMS no Brasil. Portanto, essa conversa furada de que os aumentos são consequência das elevações da alíquota de ICMS, isso não tem nenhum alicerce, isso não tem nenhuma pilar para poder dizer isso. Daí a minha pergunta, que eu deixo para a população brasileira e para a população cearense. O preço do diesel do combustível aumentou 4 vezes um, 3 vezes outro. Eu pergunto, nesse período, quanto aumentou a alíquota de ICMS nesses 2 meses? 0. Portanto, impor a responsabilidade no aumento de preço dos combustíveis ao ICMS estadual só pode ser ou tentando enganar a população brasileira ou criar uma posição ideológica e encobrir esses lucros absurdos que a Petrobras tenta impor por imposição dos bancos e mais, ainda tem mais 12%, Nonato, represado. Anote aí. No próximo aumento, Nonato, vai ser mais 8%. Anote aí, para daqui a 30 dias a gente voltar a conversar. Secretário, eu vou pegar um exemplo aqui do diesel. Sobre o diesel, incide 9% da CID, PIS, PASEP, COFINS, que são impostos federais. O ICMS em torno aqui no Ceará é 14%? Você veja, o que você está falando é a alíquota do imposto. Isso Veio do diesel desde 1998. O preço não aumentou porque a alíquota do diesel aumentou. Aonde está o aumento? Cadê o aumento? Aumentou de quanto para quanto? 49% é o custo do combustível na Petrobras, não é verdade? Exatamente. Ou seja, agora eu lhe o que está pergunto. aumentando, Nonato, o que está aumentando é o custo da Petrobras, porque a alíquota de ICMS do diesel não aumentou 0, não aumentou nada. Essa informação é inverídica, é despropositada. Eu não quero dizer mentirosa, que não é meu estilo do Mauro Benevides Filho, mas é uma informação totalmente sem qualquer fundamento, gente. Agora, quando ele fala que em 2 meses, que vai zerar, a gente imagina que é um tempo comum que a Petrobras tem para novos reajustes. Não é parecido com Lorota também? Programa, Nonato, de primeira mão, que a Petrobras tem ainda represado, porque ela não forma preços pelo seu custo e pela sua lucratividade, ela forma preços pelo barril internacional, que ela tem represado ainda. Atenção, povo brasileiro, ela ainda tem represado 12% de aumento. 8% eu já sei que já decidiram que vão reajustar daqui a 60 dias. Então, não é porque o ICMS está aumentando. Que tá essa história. Quanto aumentou de janeiro para cá, Nonato? Nada, 0. Nada, não aumentou nada. E como é que estão dizendo que foi a alíquota do ICMS que aumentou? Agora, ele Realmente disse... é a Petrobras, que é monopolista. Ele ontem, Mauro, perdão porque eu estou com um delay e às vezes eu lhe interrompo. Ele ontem ameaçou de intervenção na Petrobras. Isso não vai piorar a situação da empresa, não? Isso é coisa de... Não tem essa possibilidade aí, é 0. O que ele quer fazer, Nonato, ele quer tirar, para não dizer que interveio na Petrobras, ele está querendo por 2 meses, olha a questão, ele não disse que ia tirar o PIS e o COFINS durante todo o período, não. Ele disse que ia tirar 2 meses. 2 meses, enquanto ele analisa a formação de preços da Petrobras. Ou seja, Nonato, então, por ela ser monopólio, em vez dela ser uma empresa de alta lucratividade, ela tem que atender os bancos para formar preço pelo barril internacional? É isso que a gente quer, e que se lasque o povo brasileiro. O que a gente quer é que uma estatal, ela seja independente do Tesouro, que ela tenha dinheiro para investimento, que ela possa se expandir e ser competitiva no mercado. Agora, cobrar preço além do que ela precisa, só porque os bancos, os acionistas maiores, estão demandando que ele acompanhe a sua formação de preço, por ser monopolista, ou seja, só ela vende, todo mundo é obrigado a comprar dela. Você não pode comprar mais de ninguém. E aí eu cobro o preço que eu quero? Tá certo isso? Essa é uma reflexão
que o povo brasileiro, que os economistas e os gestores públicos devem fazer, sobretudo eliminando essa conversa fiada de que aumentou o preço, porque o ICMS, a alíquota do ICMS aumentou. Isso é conversa fiada. Secretário, tem ouvinte que está querendo fazer pergunta. Lohane, por gentileza. Pode fazer 10 perguntas, que eu estou a bordo. Bom dia, secretário. Bom dia. O ouvinte pergunta o seguinte: ele descarta a possibilidade de aumento da alíquota do ICMS aqui no Ceará. E aí eu já engato em outra pergunta. O que o senhor acha da fala do Bolsonaro de que, entre aspas, alguma coisa vai acontecer na Petrobras? Primeiro, zero de aumento previsto para se aumentar ICMS aqui no governo do estado do Ceará. Essa é uma posição do governador Camilo, essa é uma posição da secretária Fernanda Pacopaíba, essa é minha posição pessoal como secretário de Planejamento também, que sigo essa orientação do governador. Portanto, respondendo objetivamente a pergunta do nosso ouvinte, zero de possibilidade. Aliás, o diesel tem muitos anos que não se aumenta a alíquota do diesel aqui no estado do Ceará. Segunda pergunta, Nonato. Pois não. Eu tenho uma pergunta, que outra medida dele é de zerar a taxação do gás de cozinha para sempre. Ele disse que tem que achar uma maneira de mostrar à população quanto é o ICMS de cada estado e sobra, então, uma margem de lucro da distribuidora. Isso é verdade? Primeiro eu tenho uma pergunta para responder. O que é que o presidente Bolsonaro está querendo dizer quando afirma que algo vai acontecer lá na Petrobras? O que é que ele quer fazer? Ele quer suspender o PIS e o COFINS, 3 bilhões da gasolina, 1,5 bilhão do diesel. Nós estamos falando de 4,5 bilhões. O governo diz que está quebrado, diz que não tem dinheiro. E aí, de uma hora para outra, ele vai tirar 4,5 bilhões de onde? Alguém precisa perguntar ao presidente. Eles vêm, saca na live dele e ficam por isso. Ninguém diz nada. Ei, presidente, um minutinho. Esse dinheiro aí o senhor vai tirar da onde? Ou o senhor vai enganar o povo brasileiro? O senhor tem que me dizer aqui, baixa a medida provisória, porque hoje no Brasil, para você reduzir uma receita, o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101 de 2000, você tem que dizer, eu diminuo de um canto, mas tenho que compensar do outro. Senão eu não posso fazer, sobretudo em época de crise, no momento em que o Brasil precisa pagar o auxílio emergencial, precisa descobrir fontes de recursos para poder pagar essa população sofrida, né, da população brasileira que está sem emprego, o desemprego muito elevado. Então, quando ele diz que algo vai acontecer, para mim não está claro, porque eu duvido que ele tenha coragem de fazer qualquer intervenção na formação de preços da Petrobras e afetar bancos, afetar grandes investidores. Eu duvido que ele tenha essa disposição ou que o ministro Paulo Guedes aceite que isso possa acontecer no âmbito da Petrobras. Portanto, eu descarto essa possibilidade que isso efetivamente possa acontecer. Pois não, Nonato? O secretário, você acha que essa desculpa é para tapar o sol do aumento com a peneira de disfarçar que ele não tem culpa? Eu não tenho nem dúvida. Se eu estou dizendo que a Petrobras aumentou nesse 27,5% o preço do diesel só em 2021, isso é um crime. E aumentou 34,8% o preço da gasolina. E aí eu pergunto no mesmo momento, quanto aumentou a alíquota de ICMS de janeiro de 2021 até agora? Se você me responde zero, e é a verdade, fica caracterizado. O que está sendo dito não corresponde à verdade. É simples, não tem complicação no entendimento dessa questão. Interessante que os secretários de Fazenda de todo o país enviaram ontem uma carta aos Ministérios da Saúde e Economia. Eu sei que não é em relação a aumento de combustíveis, mas eles poderiam também escrever uma carta para o Ministério da Economia citando tudo isso que o senhor falou. Ontem eles pediram recursos para atender a questão da pandemia, porque na primeira onda havia estrutura suficiente nos estados para levar adiante os projetos. Está faltando recurso aqui no Ceará também?
Veja, os secretários de Fazenda fizeram 2 cartas. A primeira carta foi uma carta do Concerfaz, dizendo que alterações tributárias têm que ser feitas no âmbito da reforma tributária, que o governo federal está evitando, que o governo federal não quer. Por que razão? O ministro Paulo Guedes não explica à população brasileira. Ninguém quer aumento sobre grandes fortunas, ninguém quer imposto de renda sobre lucros e dividendos, ninguém quer aumento, porque hoje a ideia, Nonato, não é aumentar a carga tributária, que o lombo do trabalhador está caro. Agora, os mais ricos têm que aumentar. O cara que tem um patrimônio de 100 milhões, 200 milhões de reais, ele tem que pagar um pouquinho mais para que o pobre, que paga o ICMS hoje de 18, possa pagar de 16, ou de 15 ou de 14. Você aumenta para o mais rico e diminui para o menos favorecido. Essa é a essência, né, de uma reforma tributária que está se desenhando no Congresso Nacional. Isso foi a primeira carta. A segunda carta, essa que você se refere nesse momento, eles estão ponderando ao Ministério da Economia e ao Ministério da Saúde, ao ministro Pazuello, de que ele efetivamente possa realmente a habilitação dos leitos de UTI que os estados e municípios estão fazendo, e que ano passado, e aí temos que fazer justiça ao presidente Bolsonaro, o Ministério da Saúde, ele bancou boa parte da habilitação de leitos de UTI para atender os casos emergenciais da pandemia da Covid-19. Então, do mesmo jeito que eu critico do ICMS, eu agora elogio o ano passado. Esse ano, o ministro Paulo Guedes está segurando, está dizendo que não tem dinheiro, que o orçamento está muito curto. Então, os secretários de Fazenda ponderaram de que é necessário, enquanto durar a pandemia, que essas habilitações dos leitos em todo o Brasil possam ser novamente colocados e repassados aos governos estaduais. Aqui no Ceará, que é um estado equilibrado financeiramente, que se preparou há muitos anos para poder ser o maior investidor do Brasil, obviamente que nós estamos preparados. O governador Camilo está preparado para enfrentar essa pandemia. Agora, não é justo que todo esse ônus, né, que o governo não comprou vacina, não se preparou financeiramente para poder fazer esse compartilhamento com estados e municípios. Todo esse ônus cair no lombo do governo do estado do Ceará, isso não é justo. Aliás, eu falo isso nacionalmente, né, de todos os estados brasileiros. Daí a ponderação justa dos secretários de Fazenda para que o governo federal possa voltar a fazer a habilitação desses leitos e que a gente possa, portanto, sobrepassar essa situação tão grave que passa o Brasil em função da pandemia da Covid-19. Secretário, tem gente em todo o país acompanhando através das redes sociais, parabenizando a sua colocação. E eu gosto de você porque é pela transparência. Quando é para elogiar, você elogia, mas quando é para puxar a orelha de alguém, até do Bolsonaro, você está puxando. Um abraço. Eu gosto de falar, Nonato, essa linguagem mais clara, para as pessoas claro. Com o meio do lado e fala diretamente para as pessoas compreender a realidade das coisas. Eu acho que essa é a minha tarefa. Imagine se você viesse dar uma aula de economês aqui. Aí ninguém nos ouvia, não, Nonato, ninguém nos ouvia. É verdade. Um abraço, Mauro. É sempre bom tê-lo aqui. Obrigado pela atenção. Um abraço.